Você já parou para pensar no que realmente causa medo no reino das trevas? Não me refiro a um medo superficial, como o que se tem de um barulho no escuro. Falo de um pavor estratégico, um temor que faz o próprio Satanás reavaliar seus planos e recuar. Muitas de nós fomos ensinadas que uma boa mulher cristã é silenciosa, dócil, que sua força está em sua quietude e em seu serviço incansável nos bastidores da igreja. E embora o serviço e a mansidão sejam virtudes, o inimigo de nossas almas distorceu essa imagem para nos convencer de que nosso maior valor espiritual está em sermos inofensivas. Mas hoje, quero te propor uma verdade que pode abalar as fundações do que você acredita sobre si mesma. O diabo não teme a mulher que apenas ocupa um banco de igreja. Ele não se intimida com a mulher que cumpre uma agenda religiosa. Ele não perde o sono por causa da mulher cuja fé é apenas um adorno cultural. O inimigo treme, ele recua, ele odeia e ele teme a mulher que descobriu quem ela é em Cristo. Ele tem pavor da mulher que compreendeu sua identidade, sua autoridade e seu propósito eterno. Essa mulher não é mais uma peça no tabuleiro. Ela se torna a mão de Deus, movendo as peças. Em João capítulo 4, encontramos uma mulher que o sistema religioso e social havia descartado. Uma mulher samaritana, com um passado de 5 maridos e uma vida presente de vergonha. Ela ia ao poço ao meio-dia, no calor mais forte, para evitar os olhares e os sussurros das outras mulheres. Aos olhos do mundo, ela era fraca, quebrada, um caso perdido. Mas então, ela teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele não viu seu passado, ele viu seu potencial. Ele não a rotulou, ele a libertou. E o que aconteceu depois? Aquela mulher, antes escondida pela vergonha, correu para a cidade e se tornou a primeira evangelista daquela região. O texto diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Satanás não perdeu apenas uma alma naquele dia, ele perdeu uma cidade inteira, porque uma mulher descobriu sua verdadeira identidade. É essa transformação que aterroriza o inferno. A passagem de uma mulher de vítima das circunstâncias para uma guerreira em nome de Cristo. Essa mulher não nasce pronta, ela é forjada. Forjada no fogo da provação, moldada na intimidade da oração secreta e fortalecida pela verdade da palavra de Deus. Ela aprende que sua maior arma não é sua opinião, mas a palavra que sai de sua boca, que sua maior defesa não é sua inteligência, mas a armadura de Deus, e que seu maior valor não está na aprovação dos homens, mas no chamado irrevogável de Deus. Hoje, não vamos falar de dicas para ser uma melhor cristã. Vamos desvendar os pilares que sustentam a vida de uma mulher que o inferno reconhece e teme. Vamos examinar o que a torna uma fortaleza espiritual, uma intercessora feroz e uma portadora da glória de Deus em um mundo que tenta desesperadamente apagar sua luz. Não se trata de gritar mais alto ou de ter um ministério visível. Trata-se de uma realidade interior tão poderosa que o mundo espiritual não tem outra opção senão reagir. Você está pronta para descobrir não o que o mundo diz que você é, mas o que Deus te chamou para ser. Porque a mulher que entende isso deixa de ser um alvo para se tornar uma ameaça. O primeiro e mais fundamental pilar que torna uma mulher temida pelo inimigo é este. Ela sabe quem ela é, não quem o mundo diz que ela é, não quem seu passado a acusa de ser, não quem suas inseguranças sussurram que ela é. Ela sabe, com uma certeza que transcende sentimentos e circunstâncias, quem ela é em Cristo Jesus. Satanás construiu um império sobre crises de identidade. Ele prospera onde há confusão, comparação e condenação. Se ele consegue te manter presa a rótulos, divorciada, mãe relapsa, fracassada, ansiosa, insuficiente, ele te mantém neutralizada. Uma mulher que não conhece sua identidade em Cristo é como um soldado que vai para a guerra sem saber para qual exército luta. Ela ouve a voz do inimigo e pensa que é a sua própria.
Ela aceita acusações como se fossem verdades. Ela vive sob o peso da culpa por pecados que já foram perdoados na cruz. Em Apocalipse 12:10, Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusa de dia e de noite. Essa é a sua principal estratégia: acusar, apontar, relembrar. Ele é um promotor incansável e seu alvo é a sua mente. Para ele, manter você focada em suas falhas é a garantia de que você nunca focará na sua força em Cristo. Mas a mulher que o inferno teme é aquela que aprendeu a calar a voz do acusador com a verdade da palavra de Deus. Quando ele sussurra, "Você não é boa o suficiente", ela declara em voz alta o que está em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ela não debate com a mentira. Ela a aniquila com a verdade. Quando o inimigo traz à tona a memória de um erro passado, ela não se entrega à vergonha. Ela se ancora em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação perde o seu poder quando a identidade é firmada. Ela entende que a cruz não foi um paliativo, foi um ponto final na sua antiga vida de débitos. É crucial entender a diferença entre identidade e papel. Seus papéis são o que você faz: mãe, esposa, profissional, líder de ministério. Sua identidade é quem você é, filha amada do Deus Altíssimo. Satanás ama quando confundimos os dois. Por quê? Porque papéis mudam, os filhos crescem, o emprego pode acabar, o casamento pode enfrentar crises. Se sua identidade estiver firmada em seu papel, quando o papel mudar, sua identidade se despedaçará. Mas a mulher que o inferno teme ancorou sua identidade naquilo que é imutável. Seu valor não flutua com seu desempenho como mãe ou com seu sucesso profissional. Seu valor foi cravado na cruz e é eterno. Essa identidade não é algo que se sente, é algo que se crê e se declara. É uma troca radical. Gálatas 2:20 não é apenas um versículo bonito para um quadro. É um decreto de guerra espiritual. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mulher que entende isso parou de tentar ser uma versão melhorada de si mesma e permitiu que a vida de Cristo fluísse através dela. Sua força não vem de sua resiliência, mas da residência de Cristo em seu coração. Ela não está tentando ser forte, ela está se rendendo à força dele que habita nela. Pense em Raabe, a prostituta de Jericó. Sua identidade social era a mais baixa possível. Ela era uma vergonha, uma pária, mas pela fé ela escondeu os espias. Ela agiu com base em uma verdade que ela ouviu sobre o Deus de Israel. E qual foi o resultado? Sua identidade foi radicalmente transformada. De Raabe, a prostituta, ela se tornou Raabe, a heroína da fé, listada em Hebreus 11 e, mais chocante ainda, incluída na linhagem de Jesus Cristo. O inferno contava com o rótulo dela para mantê-la presa na vergonha e na insignificância. Mas Deus usou a fé dela para lhe dar uma nova identidade que ecoaria pela eternidade. Pense em Gideão, em Juízes 6. Ele estava escondido, malhando o trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Sua identidade era a de um medroso, o menor da casa de seu pai. Ele se via como fraco, insignificante. Sua autoimagem era o seu maior inimigo. Mas o anjo do Senhor aparece e o chama de homem valoroso. Gideão não se reconhecia nesse título. Ele argumentou, ele duvidou, ele pediu sinais. Mas Deus não o chamou pelo que ele era, e sim pelo que ele o tornaria. A mulher que Satanás teme é aquela que parou de olhar para si mesma como Gideão no lagar e começou a se ver como Deus a vê. Filha, herdeira, justa, santa, escolhida, co-herdeira com Cristo. Ela entende Efésios 2:10.
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra grega para feitura é poema, de onde vem a nossa palavra poema. Você não é um acidente. Você é uma obra de arte, uma obra-prima criada por Deus com um propósito. Satanás teme essa mulher porque ela não é mais manipulável. Você não pode chantagear alguém que já morreu para si mesmo. Você não pode intimidar alguém cuja validação vem do céu. Você não pode derrotar alguém que sabe que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Ela para de buscar sua identidade em seu casamento, em seus filhos, em sua carreira ou em sua aparência, porque ela sabe que todas essas coisas são temporárias. Sua identidade está ancorada na rocha eterna, e essa âncora a mantém firme no meio das piores tempestades. Ela não se desfaz com a crítica, nem se infla com o elogio, porque seu valor já foi definido pelo sangue de Cristo. E uma mulher que não precisa da aprovação do mundo para ser quem é uma mulher perigosamente livre. É essa liberdade que o inferno não suporta. Se a identidade é a fundação, o segundo pilar que constrói uma fortaleza espiritual na vida de uma mulher é o domínio sobre sua própria língua. Tiago, no capítulo 3, não mede palavras. Ele compara a língua a um fogo, a um mundo de iniquidade que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Isso é pesado. Tiago está dizendo que uma língua descontrolada é um portal direto para a atividade demoníaca na vida de uma pessoa. E, infelizmente, o inimigo encontrou um campo fértil na cultura da fofoca, da murmuração, da crítica e da negatividade. Satanás não precisa de grandes demônios para destruir uma igreja. Ele só precisa de algumas línguas afiadas. Ele não precisa de uma tragédia para arruinar uma família. Ele só precisa de palavras de amargura e queixa ditas repetidamente dentro de casa. Provérbios 18:21 é uma lei espiritual imutável. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Cada palavra que você pronuncia é uma semente. Você está semeando vida ou morte, bênção ou maldição. Você está cultivando um jardim ou um deserto com as palavras que saem da sua boca. A mulher que Satanás teme é aquela que entendeu essa lei e decidiu conscientemente usar sua boca como um instrumento de Deus e não como uma arma do inimigo. Ela percebeu que suas palavras têm poder criativo. Ela para de falar sobre o tamanho de seus problemas e começa a falar para os seus problemas sobre o tamanho do seu Deus. Ela não descreve a realidade que vê. Ela decreta a verdade que crê. Ela entende que sua boca não foi feita para ser um termômetro, que apenas reflete a temperatura do ambiente, mas um termostato, que define a temperatura do ambiente. Isso se manifesta de formas muito práticas. Em vez de reclamar da situação financeira, ela aprende a declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Em vez de entrar em pânico com o diagnóstico médico, ela usa sua boca para proclamar: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Quando a ansiedade bate à porta de sua mente, em vez de fofocar sobre seu medo com as amigas, ela se tranca em seu quarto e declara: não me deste, ó Deus, espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Um dos campos de batalha mais perigosos para a língua de uma mulher é a autocrítica. O inimigo adora quando nos tornamos seus cúmplices, amaldiçoando a nós mesmas. Quantas vezes você já disse: eu sou tão burra, eu nunca vou conseguir, eu sou um desastre? Cada uma dessas frases é uma pá de terra que você joga sobre o seu próprio potencial. É concordar com a acusação do inimigo. A mulher que o inferno teme baniu esse vocabulário de sua vida. Ela substituiu a autocrítica pela autoafirmação baseada na palavra. Em vez de sou fraca, ela diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Em vez de sou um fracasso, ela diz, sou mais que vencedora por meio daquele que me amou. Pense na história de Miriam, em Números 12. Ela e Arão usaram suas línguas para criticar Moisés, o líder que Deus havia levantado. A crítica deles não foi apenas uma opinião, foi um ataque à autoridade de Deus. E a resposta divina foi imediata e severa. Miriam foi ferida com lepra. Deus levou a sério as palavras dela. Isso nos serve como um alerta terrível. A crítica, a fofoca e a murmuração não são pecados leves. Elas são tóxicas e trazem consequências espirituais e físicas. A mulher que Satanás teme desenvolveu uma alergia espiritual à fofoca. Quando ela ouve, ela se afasta. Ela não alimenta a conversa. Ela se recusa a ser a lixeira emocional dos outros. Ela pratica o que Filipenses 4:8 ensina. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que ela pensa, ela fala. Satanás teme essa mulher porque ela fecha uma porta que ele ama usar. Ele não consegue mais plantar sementes de discórdia através dela. Ele não consegue mais usar sua boca para amaldiçoar seu próprio marido, seus filhos ou seu futuro. Pelo contrário, a boca dela se tornou um canhão espiritual. Seu louvor silencia o inimigo. Salmo 8:2. Suas palavras de fé movem montanhas. Marcos 11:23. Sua intercessão constrói muros de proteção. O Salmo 141:3 deveria ser a oração diária de toda mulher que deseja ser uma guerreira. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Isso não é sobre ser silenciosa, é sobre ser estratégica. É entender que cada palavra conta. A mulher que domina sua língua não é fraca, ela é disciplinada. E no reino espiritual, a disciplina é uma forma de poder que o inferno não consegue imitar. Ele é o pai da mentira, do caos e da confusão. Uma mulher cuja boca é fonte de verdade, ordem e vida é seu oposto direto. Ela é uma embaixadora do céu, e cada palavra que ela alinha com a vontade de Deus é um ato de guerra que faz o inferno tremer. O terceiro pilar, e talvez o mais invisível aos olhos humanos, é o que torna uma mulher verdadeiramente formidável. Ela é uma mulher de oração. Mas não falo da oração pública, daquela feita para impressionar. Não falo da oração de rotina, recitada antes de dormir. Falo da oração que nasce na intimidade do lugar secreto. Jesus nos deu a chave, em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A recompensa pública é consequência da batalha vencida no privado. Satanás não teme a atividade religiosa, ele teme a intimidade com Deus. Por quê? Porque no lugar secreto, a mulher não está apenas falando com Deus, ela está sendo transformada por Ele. É ali que sua identidade é solidificada. É ali que ela recebe estratégias divinas para os desafios do dia. É ali que a armadura de Deus não é apenas um conceito, mas uma realidade vestida. É no lugar secreto que ela entrega suas ansiedades e recebe a paz que excede todo entendimento. O inimigo não pode entrar nesse lugar. Ele não pode competir com a presença de Deus. Por isso, a principal estratégia dele é te manter ocupada demais, cansada demais ou distraída demais para que você entre no seu lugar secreto. Ele vai usar as redes sociais, as séries, as preocupações, qualquer coisa para te roubar esse tempo, porque ele sabe que uma mulher de joelhos é mais poderosa que um exército de pé. A mulher que o inferno teme é aquela cujo dia é construído sobre o fundamento da oração. Ela pode ser uma CEO, uma dona de casa, uma estudante, não importa. Sua primeira reunião do dia é com o Rei do Universo. Antes de checar o celular, ela checa seu coração. Antes de abrir sua agenda, ela abre a Bíblia. Ela entende que a batalha do dia é vencida antes mesmo de começar.
Ela não ora se sobrar tempo. Ela faz do tempo com Deus a sua prioridade, porque sabe que sem Ele, todo o resto é inútil e vulnerável. Ela compreende que oração não é preparar-se para a batalha. A oração é a batalha, e essa vida de oração secreta a transforma em uma intercessora feroz. Intercessão não é apenas orar pelos outros, é se colocar no lugar dos outros. É sentir o peso da situação e se recusar a soltá-la até que o céu se mova. É o que a Bíblia chama de travar uma batalha em oração. Em Colossenses 4:12, Paulo fala de Epáfras, que combate sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A oração dele era um combate, uma luta, um trabalho árduo. E mulher que Satanás teme é aquela que se levanta de madrugada para cobrir seus filhos em oração, para clamar por seu marido, para interceder por sua igreja e por sua nação. Suas orações não são genéricas como Senhor, abençoe minha família. Elas são específicas e baseadas na palavra. Senhor, eu clamo Salmo 91 sobre meus filhos hoje, que nenhuma praga chegue à tenda deles. Eu declaro Isaías 54:13, que todos os meus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Eu me coloco contra todo espírito de rebelião e peço que o Senhor dê a eles um coração de carne, segundo Ezequiel 36:26. Isso é intercessão de guerra. Satanás a teme porque a intercessão dela interfere nos planos dele. Ele planeja um acidente, mas a oração dela envia anjos para guardar o caminho. Ele tenta plantar uma semente de rebelião no coração do filho dela, mas as orações da mãe criam uma cerca de fogo ao redor daquele coração. Ele tenta destruir um casamento com adultério, mas a intercessão da esposa expõe a armadilha e traz convicção. A intercessão é uma arma de longo alcance. Ela pode tocar lugares que a intercessora jamais pisará e impactar pessoas que ela jamais conhecerá. Pense em Daniel. O decreto do rei proibia qualquer oração a outro Deus que não fosse o rei. A punição era a cova dos leões. Mas Daniel, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10. Sua vida de oração secreta não era negociável, e essa constância lhe deu autoridade pública e proteção divina. O inferno abriu a boca dos leões, mas Deus a fechou por causa da fidelidade de um homem no lugar secreto. Pense em Ana, em 1 Samuel. Ela era amargurada, provocada, estéril, mas ela pegou sua dor e a transformou em uma oração desesperada e sincera no templo. Ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Ela não estava apenas pedindo um filho, ela estava fazendo um voto, uma transação espiritual. Se me deres um filho, eu o devolverei a ti por todos os dias da sua vida. Daquela oração agonizante nasceu Samuel, o profeta que ungiu os 2 maiores reis de Israel. Uma nação inteira foi transformada porque uma mulher se recusou a aceitar sua condição e a levou ao único que poderia mudá-la. A mulher que o inferno teme sabe que a oração não é a sua última opção, é a sua primeira arma. Ela não é reativa, ela é proativa. Ela não espera a crise chegar para orar, ela ora para que a crise não encontre lugar para se instalar. E essa constância, essa persistência, essa fé que não desiste, cria uma fortaleza espiritual ao seu redor que o inimigo simplesmente não consegue transpor. O 4º pilar é um dos mais conhecidos, mas talvez um dos menos praticados. É a decisão diária e consciente de se vestir com toda a armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6. Paulo não apresenta isso como uma sugestão ou uma bela metáfora. Ele a apresenta como um comando indispensável para quem quer estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A mulher que Satanás teme não apenas conhece a armadura, ela a veste todos os dias, peça por peça, com intenção.
Ela não a veste apenas quando sente que o ataque está vindo. Ela a veste como preparação, sabendo que o ataque é uma certeza. A guerra espiritual não é um evento, é uma atmosfera. Estamos constantemente sob ataque. O inimigo ataca nossa mente com mentiras, nosso coração com acusações, nossa fé com dúvidas. Ir para o seu dia sem a armadura de Deus é como um soldado que vai para a linha de frente de pijama. É suicídio espiritual. A mulher que o inferno teme entende que vestir-se é um ato de fé intencional. Vamos olhar para essa armadura com os olhos de uma mulher em seu cotidiano. Primeiro, o cinturão da verdade. O cinto de um soldado romano segurava todas as outras peças no lugar. A verdade é o que te mantém íntegra. Em um mundo cheio de mentiras sobre beleza, sucesso e valor, o cinturão da verdade é se agarrar ao que a palavra de Deus diz. É a verdade de sua identidade em Cristo que te impede de se desmoronar diante das mentiras do inimigo. Praticamente, isso significa que quando a mentira da comparação surge nas redes sociais, você se cinge com a verdade de que você é feitura sua, única e com um propósito específico. Depois, a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais, especialmente o coração. De onde vêm as feridas mais profundas? Do coração. A justiça aqui não é a sua própria justiça, suas boas obras. É a justiça de Cristo que lhe foi imputada, segundo Coríntios 5:21. Vestir a couraça é declarar: Satanás, você não pode me acusar, porque meu coração está coberto não pela minha perfeição, mas pela perfeição de Cristo. Isso protege suas emoções da condenação, da vergonha, da amargura e da ofensa. Quando alguém te fere, a couraça da justiça te lembra que você também foi perdoada, e isso te capacita a perdoar e a não permitir que a raiz de amargura contamine seu coração. Em seguida, os calçados do Evangelho da Paz. Os sapatos de um soldado davam-lhe firmeza e prontidão. Para uma mulher, isso significa ter estabilidade emocional e espiritual, não importa o caos ao redor. Sua paz não vem da ausência de problemas, mas da presença do Príncipe da Paz. Uma mulher calçada com o Evangelho da Paz não se junta ao coro de pânico e ansiedade do mundo. Ela se torna um ponto de estabilidade em sua casa, em seu trabalho, e ela está sempre pronta para levar essa paz aonde quer que vá, para ser uma pacificadora, em vez de se juntar ao drama e à confusão. O escudo da fé é crucial. Paulo diz que com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quais são esses dardos? São os pensamentos de dúvida, medo, ansiedade, luxúria, amargura. Eles são inflamados porque são projetados para causar uma reação em cadeia de destruição. A mulher que o inferno teme aprendeu a levantar o escudo da fé. Quando um pensamento de medo sobre seus filhos vem, ela levanta o escudo e declara: creio na proteção de Deus sobre minha casa. Quando a dúvida sobre o futuro a assalta, ela levanta o escudo e diz: creio que aquele que começou a boa obra em mim a aperfeiçoará. A fé não é a ausência do dardo, é a arma que o apaga antes que ele atinja seu coração. Fé é a sua recusa em entrar em pânico. O capacete da salvação protege a mente, o principal campo de batalha. O inimigo não pode roubar sua salvação, mas ele pode te fazer esquecer das implicações dela. Vestir o capacete é lembrar-se constantemente da sua salvação, da sua esperança futura, da sua segurança em Cristo. Isso impede que os pensamentos do inimigo se tornem fortalezas em sua mente. O capacete da salvação te dá uma perspectiva eterna. O problema que parece gigante hoje se torna pequeno quando visto através das lentes da eternidade. Ela aprende a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. E, finalmente, a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A mulher que Satanás teme não apenas lê a Bíblia, ela a maneja.
Ela não apenas admira a espada, ela a desembainha. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não argumentou com Satanás. Ele respondeu a cada tentação com uma única frase: está escrito. Ele usou a espada. A mulher guerreira memoriza as Escrituras. Ela tem versículos na ponta da língua para combater a ansiedade, para repreender a enfermidade, para declarar a provisão. Sua Bíblia não está empoeirada na estante, está gasta, marcada. E o mais importante, está em seu coração e em sua boca. Uma última peça, muitas vezes esquecida, é a oração. Paulo termina a descrição da armadura dizendo: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A oração é o sistema de comunicação que mantém o soldado conectado ao seu comandante. É o poder que ativa todas as outras peças da armadura. Uma armadura sem oração é apenas uma fantasia. A mulher que se veste com essa armadura todos os dias se torna uma fortaleza ambulante. O inimigo olha para ela e não vê uma mulher frágil. Ele vê um soldado do exército de Deus, totalmente equipado, perigoso e pronto para a batalha. E essa visão o faz recuar. O último pilar que distingue a mulher que o inferno teme é este. Ela abraçou o seu propósito divino acima de sua comodidade pessoal. A cultura moderna é a cultura do conforto. Tudo é projetado para nos tornar a vida mais fácil, mais rápida, menos dolorosa. E essa mentalidade se infiltrou na igreja. Muitos de nós, sem perceber, buscamos um cristianismo confortável. Um Deus que nos abençoe, mas não nos desafie. Uma fé que nos console, mas não nos custe nada. Mas o reino de Deus opera em um princípio radicalmente oposto: o princípio do sacrifício e do propósito. A mulher que Satanás teme é aquela que parou de perguntar: o que é mais seguro para mim? E começou a perguntar: Deus, para o que o Senhor me criou? Ela entende que sua vida não é sua. Ela foi comprada por um alto preço e agora vive para a glória daquele que a comprou. Essa mentalidade a torna perigosamente imprevisível para o inimigo. Ele não sabe como controlar alguém que não teme perder o que o mundo valoriza. Ele não sabe o que fazer com uma mulher que está mais preocupada em agradar a Deus do que em agradar a si mesma. Pense na rainha Esther. Ela tinha tudo: beleza, posição, segurança no palácio do rei. Ela poderia ter vivido uma vida de luxo e conforto, ignorando o decreto de morte que pairava sobre seu povo. Essa era a opção da comodidade. Mas seu tio Mardoqueu a confrontou com uma das perguntas mais poderosas de toda a Bíblia. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino? Esther 4:14. Naquele momento, Esther teve que escolher entre sua comodidade e seu propósito. Sua resposta definiu seu legado. Se perecer, pereci. Ela estava disposta a arriscar tudo. Ela entendeu que sua posição não era para seu prazer, mas para o propósito de Deus. A mulher que o inferno teme é uma mulher Esther. Ela pode não ser uma rainha, mas ela entende que sua posição em sua família, em seu trabalho, em sua comunidade, não é um acidente. É uma colocação estratégica de Deus para um tempo como este. Ela usa sua influência não para benefício próprio, mas para o avanço do reino. Ela abre a boca pelos que não podem falar. Ela defende a justiça. Ela se torna a resposta à oração de alguém. Ela vê seu trabalho não apenas como uma fonte de renda, mas como um campo missionário. Ela vê sua casa não apenas como um refúgio, mas como um centro de hospitalidade e discipulado. Pense em Ruth. Após a morte de seu marido, a opção confortável era voltar para sua terra, para seu povo, para seus deuses. Era o caminho familiar e seguro, mas ela escolheu o propósito. Ela fez um voto radical à sua sogra Noemi. O teu povo será o meu povo e o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1:16. Ela escolheu a incerteza, a pobreza e um Deus estrangeiro por lealdade e propósito. E qual foi o resultado?
Deus a honrou, colocando-a nos campos de Boaz, e por fim na linhagem do Messias. O sacrifício dela abriu uma porta para um propósito eterno que ela jamais poderia ter imaginado. A mulher que o inferno teme não foge do quebrantamento, porque sabe que Deus usa vasos quebrados. Ela não teme o sacrifício, porque seus olhos estão fixos em uma recompensa eterna. Ela entende o que Jesus quis dizer em Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ela parou de tentar salvar sua reputação, seu tempo, seu conforto e começou a investir sua vida no único reino que jamais terá fim. Satanás teme essa mulher porque ela é movida por uma paixão que ele não pode oferecer e por uma promessa que ele não pode cumprir. Ele só pode oferecer prazeres temporários, segurança frágil e reconhecimento passageiro. Mas a mulher de propósito está vivendo por algo muito maior. Ela está construindo um legado de fé para seus filhos. Ela está impactando vidas para a eternidade. Ela está armazenando tesouros no céu. Ela não é perfeita. Ela tem dias de dúvida. Ela se cansa. Mas ela sempre se levanta, porque seu propósito é maior que seu cansaço. Sua missão é mais forte que sua dor. E sua lealdade ao rei é mais profunda que seu desejo de conforto. E essa determinação, essa resolução santa, essa recusa em se contentar com uma vida pequena e egoísta, é o que a torna uma verdadeira guerreira, uma força a ser reconhecida, uma mulher que o próprio Satanás aprendeu a temer. Hoje, nós desvendamos 5 pilares que sustentam a vida de uma mulher que o inferno teme. Uma mulher que conhece sua identidade inabalável em Cristo, que não pode ser condenada. Uma mulher que domina sua língua, usando-a como arma de vida e bênção. Uma mulher de oração secreta, cuja intimidade com Deus a torna uma intercessora feroz. Uma mulher que veste diariamente a armadura de Deus, pronta para qualquer ataque. E uma mulher que abraçou seu propósito eterno acima de sua comodidade terrena. Essa mulher não é uma super-heroína de histórias em quadrinhos. Ela não é uma figura mística inalcançável. Ela é uma mulher comum que decidiu se render a um Deus extraordinário. Ela é feita de carne e osso, com falhas e fraquezas, mas que aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente em sua fraqueza. Satanás não teme sua perfeição, ele teme sua rendição. Ele não teme sua força, ele teme a fonte da sua força. Ele não teme a mulher que nunca cai, ele teme a mulher que sempre se levanta, coberta pela graça e impulsionada por um propósito divino. A pergunta final não é se essa mulher existe. A pergunta final é: você quer ser essa mulher? Você está disposta a trocar os rótulos do mundo pela identidade que Deus lhe deu? Está disposta a disciplinar sua boca para se tornar uma fonte de vida? Está disposta a pagar o preço da intimidade no lugar secreto? A vestir sua armadura mesmo nos dias em que não sente vontade? A dizer sim ao propósito de Deus, mesmo que isso custe sua comodidade? Essa mulher não é um ideal distante. Essa mulher pode ser você. A transformação começa hoje, com uma decisão. A decisão de parar de viver como uma vítima e começar a andar como a filha do rei que você é. A decisão de parar de brincar de ser cristã e começar a ser a guerreira que Deus te chamou para ser. Porque quando uma mulher se levanta em sua verdadeira identidade e autoridade, o inferno não tem outra escolha senão prestar atenção. E o céu se move para respaldá-la. E hoje seja o dia em que você decide, de uma vez por todas, se tornar a mulher que Deus criou e que Satanás sempre temeu.